Eu queria te perguntar, como é que surgiu o seu interesse pelos quadrinhos, cara? Como que começou isso? Foi inspiração? Sua mãe comprava os gibi, seu pai, você viu na banca, gostou? Como é que foi isso? Eduardo, eu tinha uns. Minha família foi viajar, com negócio de férias lá, fomos em julho para Poços de Caldas, que era uma cidade de Minas Gerais, estação de águas, que era muito fria. Eu tinha 4 anos de idade. E aí eu estranhei o lugar, dizem que eu estranhei, que eu chorei muito. E aí meu pai comprou uma revista, que era o Flecha Ligeira, Faroeste, e trouxe a revista. E aí minha avó e minha mãe leram para mim essa revista 200 vezes para me acalmar. E parecia que me acalmava. Eu comecei a imitar o desenho, a copiar, a fazer. Copiar não, porque tinha 4 anos, mas fazia uns desenhinhos dos índios, dos cowboys, dando tiro. E aí depois que eu soube que era de um brasileiro, mas muito tempo depois que eu soube que era feito por um brasileiro do Rio Grande do Norte. E aí, no meio disso aí, eu comecei a fazer desenhos sequenciados, e eu pedia para minha mãe ou minha avó para escreverem os balões. Então, eu comecei a fazer quadrinho aos 4 anos de idade. Tenho algum desses? Nenhum. Nenhum, não sobrou nenhum. Isso era feito em papel de jornal, em guardanapo, do que tivesse na mão, isso era descartado. A gente não tinha essa ideia de vamos guardar, vamos ter. Então, realmente, eu comecei a fazer quadrinho antes de aprender a ler e escrever. Eu pondo alguém para fazer para mim, para escrever a letrinha que eu não sabia as letrinhas. Então, eu sempre desenhei, nunca parei de desenhar. E desde que eu me lembre, né? Essa é a história que me contam, né? E obrigado, bondade sua. E aí, então meu pai me deu esse quadrinho, depois meu pai me deu Tarzan, me deu, ele gostava dessas coisas de aventura. Hoje seria o Conan, tanto que o último filme que eu assisti com a minha mãe e meu pai, antes deles falecerem, foi o Conan do Schwarzenegger, aquele, o primeiro Conan. Então, depois eu comprava o Conan, ele lia o Conan. Quer dizer, mas era o Tarzan o negócio, era o faroeste, eram esses valores. Então, foi assim que eu comecei a fazer quadrinho. Sempre fiz. E aí, eu gostava... minha mãe me ensinou a ler com Asterix e Tintim. Minha mãe era professora, bibliotecária, então ela me ensinou usando Asterix para me ensinar história e usando o Tintim para me ensinar geografia. Via a história do Tintim, os álbuns, era da Bruguera, numa editora da época, né, do Capa Dura. Eu ganhava um de quando em quando, porque era caro isso. Também tinha as revistas de banca, mas Pato Donald e Mickey eu fui conhecer depois. Eu comecei lendo quadrinho adulto. Tarzan, se é que é adulto, né? Tarzan, Faroeste e tal, que não era bem para um público de 4 anos de idade. E aí, ela me ensinou a ler e escrever com esses europeus, esses estrangeiros, né? O Asterix, o Tintim. E, por exemplo, eu vi um filme na televisão, a Guerra de Troia. Aí eu desenhava a história. Então eu me identificava com o personagem, com Ulisses, lógico, né? Quem ganha a guerra é o que pensa. Na história do literatura, eu gostava do Merlin, que é o cara que pensava. Então eu sempre fui atraído por esses personagens. Quem a gente gosta na Ilíada é mais ou menos quem a gente é. Se o cara valoriza a coragem, ele é Aquiles. Se o cara valoriza a força física, ele vai ser o Ajax. Se o cara valoriza a inteligência, ele vai ser o Ulisses. Se ele valoriza a política, ele vai ser o Agamenon. E assim por diante. São as suas identificações, né? E mesma coisa na Tábua Redonda, do Rei Arthur. Ou seja, eu fazia história de quadrinhos de Idade Média, de Roma, dessas coisas, porque eu li Asterix, porque liam para mim o Asterix, né? E começou assim. O Barata já é... 1971, me dava uma mesada e eu ia para a banca comprar, quando eu aprendi a ler. Em 71, começou a aparecer umas revistas chamada Grilo. E essa revista Grilo, que todo mundo deve conhecer, não, os mais jurássicos, os matusaléns conhecem, né? A Grilo tinha dentro Pichar, Gore, que é o Richard Corbin, tinha Krepax, Volinsky, Nani, tinha, como é que é aquele outro? Sampé. Você tinha um monte de autores, tinha um humor francês, e eu copiava as Valentinas, as bundinhas da Valentina, eu copiava as gostosonas do Pichard, então eu ficava copiando esses desenhos. O cara da banca escondia, ele guardava isso escondido, e eu não era aberto ao público, como eu ia sempre na banca comprar um quadrinho, o cara me deixava comprar. Não se tinha essa ideia de se era proibido, se não era, e tinha nudez, tinha violência, tinha hippie fumando maconha. Então eu comecei a copiar Richard Corbin, copiar Krepak, era moleque, né? Nós estamos falando de 71. E aí, lógico, tinha o Crumb na Grilo, né? Tinha o Sheldon, tinha um monte de gente do underground. Von Bodé acho que não chegou a publicar na Grilo, mas tinha um monte de caras assim. E aí a Barata, com essa, sem calças assim, mas não tem genitália, mas a Barata, o desenho da Barata, é muito Crumb. Se você olhar, pô, isso é super Crumb. Seu Barata também é. Então,
Essa foi a ideia de eu continuar fazendo quadrinho. Eu entendi o que o quadrinho podia ser feito na Grilo. Eu falei, pô, isso não é só Faroeste e Tarzan. Isso não é Pato Donald. Nem existia a Mônica nessa época. A Mônica entrou como comercial de molho de tomate bem depois que vieram as revistas. Então, essa é a trajetória.